Marcinho, faz a sua pergunta ao Marcelo, amigo. Então, Marcelo, tenho uma opção de perguntas aqui, cara, feitas de ontem, prontas. Manda bala. Não, mas não é isso não quero usar essas perguntas não. Eu quero fazer uma pergunta aqui meio improvisada, tá? Até falei pro Fabinho, tu me deixou, eu tinha que pensar melhor, mas eu vou tentar Às formular vezes, aqui. mesmo sendo perguntas que já teve, pode ser Não, que pessoas que não viram vão ver hoje. não, mas nem isso não, cara. Mas eu queria tirar uma dúvida com ele em relação a uma situação, né, que nós conversamos em relação ao Paulo Brax, tá? Que aconteceu? O que acontece? Ele vem numa entrevista, né? Eu não gosto de assistir a entrevista desse cara, não, mas às vezes a gente tem que assistir, né? Escuta, assim, para se inteirar do que eles falam, né? Mas, enfim, ele veio colocando uma situação, cara, que ele representa. Uns entenderam que ele representa o Vasco Associativo, outros entenderam que representa o Vasco SAF dos 30%, né? Ou seja, ele responde ao Vasco. No começo eu tinha entendido que ele foi contratado numa estrutura que tinha uma hierarquia que, quem dava as cartas era ele, com a hierarquia lá da SAF. O Vasco só ficava de uma forma, sei lá, passiva, enfim, beleza. Aí eu queria saber como é que você vê essa relação do Paulo Brax, né, que diz tá ligado ao Vasco, né? Quem paga o salário dele, né? E, cara, ele diz também que tem que reportar vários superiores, né? Ou seja, até o de Caldas falou, né, que o Vasco perdeu o Lelê numa live anterior, porque ter toda uma burocracia até chegar lá a uma hierarquia superior, e nesse ponto você pode perder para um Fluminense da vida, outros adversários. Eu quero saber como é que você vê essa relação hierárquica, se for realmente o Paulo Brax, que foi contratado aí provavelmente pelo Salgado, se ele representa o associativo, né? Que para mim é, como você falou, o pior presidente da história do clube, não tem competência nenhuma para indicar quem quer que seja, né? Para mim tinha que vir uma pessoa da empresa indicar um profissional competente, mas foi o Paulo Brax, não sei se é amigo do amigo, né? Igual o jornalista falou aqui, né? Que o Vasco tem que parar de indicar amigos de amigos, mais uma vez, parece que amigos de amigos são indicados. Eu queria ver eu queria saber se tiver tudo certo no contrato da SAF, né? Como é que você equilibraria essa hierarquia que acontece, né? Dessa situação de você poder indicar um cara, que é um diretor executivo, e esse cara ficar totalmente submisso à boa vontade das hierarquias superiores, e o cara ficar de mãos atadas para fazer contratações que quer que seja. Então, vamos lá. Primeiro, eu já pedi para levantar essa informação em relação ao Paulo Brax, porque também ficou muito duvidoso a forma como ele colocou, né? Sim. Porque ele não deveria ser funcionário do Vasco Associativo, e sim da Vasco SAF, né? Então a gente vai pegar essa informação para de fato ver isso, porque caso for do associativo é um escândalo, né, irmão? Ele não poderia ser. Primeiro que o presidente do Vasco ele jamais seria funcionário meu em relação ao futebol do Vasco da Gama. Primeiro que a gente ia analisar de forma técnica, e está mais que comprovado na expertise dele, nos resultados que ele teve, que ele não é o cara ideal para comandar o futebol de um clube como o Vasco da Gama, né? Esse é o segundo ponto. Agora, o que ficou muito claro, na minha humilde opinião aí, é a quantidade de mentiras que são apresentadas em cima dos sócios, em cima dos torcedores, de forma a você manipular o seu rebanho, né, os seus torcedores, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: se esse cara agora está dizendo isso, ele está dizendo isso porque o trabalho péssimo dele está sendo mostrado. Está começando a aparecer o péssimo trabalho do cara. Porque se tivesse bom, ele não estaria dizendo isso. É a primeira coisa. Agora, ele também foi o cara que falou de não sei quantos milhões de apostas, maior janela foi a do Vasco, etc. Só que ele gastou mal. Você vê aí, o Botafogo gastou 15 milhões e montou um time aí que tá bacana. O cara diz que gastou 110 milhões e, meu irmão, não vai. Então, ele jamais... Ele ali endossou a incompetência dele. Então, se ele é funcionário do Vasco Associativo, esse cara já tinha que ser demitido, porque é péssimo, né? É péssimo. Agora, isso mostra justamente a relação, as ciladas da Vasco SAF com o Vasco Associativo. Porque se eu sou sócio em 30% de uma instituição e nessa relação societária eu tenho ali gerência sobre determinadas áreas, essas gerências têm que ser respeitadas. Se eles falam bastante em relação à parte
de tratar aquilo ali como um clube empresa, como uma empresa que fosse, etc., o meu diretor de futebol teria autonomia em cima de um orçamento, ou seja, a bala na agulha, né, que aquele cara fala, bala na agulha, teria que estar disponível para o cara, então ele não poderia perder o Lelê. Eu acho que eles perderam o Lelê porque eles tentaram realmente fazer um leilão, não por conta de dinheiro, mas por fazer leilão, porque dinheiro ele não tem mesmo, ele não está pagando a ninguém. Entenda, gente, o Vasco hoje está aparecendo de novo como devedor que não paga ninguém. Então não é a questão não foi do dinheiro do Lelê. O Lelê foi questão de 10 mil reais, cara, pelo que eu sou. Entendeu? Então foi mais desrespeito ao jogador do que de fato o dinheiro. E isso aí, o desrespeito em detrimento ao dinheiro, desculpa, cara, isso aí é incompetência. É o cara não saber negociar, não saber jogar e não reconhecer o valor do cara. Penso eu que seja isso, tá, cara? Pode ser coisa muito pior, tá? Pode ser coisa muito pior. Agora, no final das contas, quando o cara mostra lá, endossou a incompetência dele, ele começa a levantar essa bandeira, aí dobra a expectativa de incompetência mesmo, porque além de incompetência, o cara tem problema de outros valores, né, cara? Então, para mim, não serve. Agora, como é que eu posso dizer? Lá atrás eu falei que eu tenho 30% de uma empresa. Então, se eu tenho 30% de uma empresa, eu tenho que trabalhar nessa empresa. Não é questão... O Vasco é muito tranquilo em relação ao comitê fiscalizador da SAF. Porra nenhuma, irmão. Eu sou sócio de 30% da SAF. Então, primeiro, quando foi feita essa negociação lá, as reuniões da Libra, eu que tinha que estar lá. Não é o cara da SAF. O cara da SAF representa o futebol, mas quem representa o clube sou eu, irmão. A SAF amanhã pode sair, mas o clube sou eu. Eu tenho certeza que a Leila teria uma mesa comigo, não teria com os caras. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque ela é palmeirense, ela é vascaína, né? Mas ela é raiz. Ela não é safista. Hoje no futebol existe o de Caldas que transita nos clubes, existe aí, meu irmão, os safistas e não safistas, cara. Tá virando aí tá criando-se uma cisão mesmo. Uma quebra de braço, né? Não, uma cisão mesmo. Eu estava na expectativa que os clubes que estivessem nessa outra liga que vocês falaram seriam os safistas. Entendeu? E aí, quando você vê o Atlético Mineiro, está querendo virar SAF no padrão europeu, mas está querendo. O Fluminense não vai ter saída enquanto não tiver essa blindagem jurídica do Fluminense. Quando acabar essa blindagem jurídica, eles estão ferrados, eles estão destruídos. Por enquanto vai viver assim. Que é justamente o Fluminense que mostra que o Vasco nunca, jamais na vida precisaria ter virado SAF. Hoje o clube que nos mostra que o Vasco poderia ter sido mantido associativo é o Fluminense. Que montou um time fortíssimo, com R$0 de investimento, que o Fluminense não pagou pelo Marcelo, o Fluminense não pagou pelo Cano, o Fluminense não pagou pelo Ganso. Né? Não é verdade? Felipe Melo também não. Felipe Melo não pagou. O Fábio não pagou. Não é? Agora o Thiago Silva, que estão dizendo que vem para o Fluminense também, não está pagando o Thiago Silva. E aí? Olha quem a gente trouxe, irmão, sem pagar. E aí o cara ainda vai falar, o Paulo Brax ainda vai reclamar da vida. Na verdade, tinha que demitir a geral. Se a SAF tiver certo, é porque o cara não tem o menor objetivo com o Vasco. O objetivo dele mesmo sempre foi ganhar dinheiro. Se tiver certo, que eu acho que aquilo ali é uma zona cinzenta. Qualquer coisa que se fale de SAF, na minha opinião, é especulação, porque a gente não sabe. Né? Mas depois que a gente estiver lá dentro, a gente vai saber. E o couro vai comer se estiver errado, porque... Agora, independente se estiver certo ou estiver errado, eu sou sócio em 30%. Eu tenho que ter gerência nisso aí. Sabe? Não é eu só sou membro fiscalizador, porque essa galera não é acostumada a ralar, botar a barriga no balcão, cara. O futebol começou a dar errado, irmão. Os caras já tinham que estar em cima dos caras. A pior coisa que tem é... Olha só o nível de burrice, cara. Nível de burrice. Porra, se eu vendi o futebol do Vasco para a SAF, aí a primeira que os caras fazem é destruir o futebol do clube. Caralho, beleza, mas quem é que vai ter a relação do futebol, dos 30% do futebol na SAF? O Marcelo, sabe o que ficou parecendo, cara? Que o cara para blindar 777, jogou toda a responsabilidade no Vasco, a incompetência, tudo está acontecendo no Vasco. Tipo assim, pô, nós somos limitados aqui, então não tem como fazer nada,
Tá entendendo? Parece que o Vasco tá sendo colocado como culpado da situação, né? E que jamais poderia ser, porque se o futebol jamais poderia ser. Se o futebol hoje é da SAF e ele diz que o problema foi burocrático, foi problema burocrático da SAF. Pois é, exatamente. Por isso que a primeira coisa que eu vou fazer eleito é tirar aquelas duas coisas, cara. Eu vou tirar São Januário desses caras. O contrato que tiver, foda-se, vai ser revisto, isso aí vai sair. São Januário é nosso. E eu vou trazer todos os funcionários do Vasco Associativo para São Januário. Isso tem que ficar muito demarcado, muito claro, cara. O que é Vasco e o que é SAF. Meu irmão, você tem que mostrar resultado para a gente aqui, ó. Sabe por quê? Porque eu tenho 30% de lucro disso aí. Sim. Então a relação é outra. A relação não é de subserviência, não, cara. A relação aqui é respeitosa, vai ter que ser respeitosa e tal, mas eles têm que me dar dinheiro. Então, se eles têm que me dar dinheiro, eu vou ter que botar gente competente aqui para cobrar o que os caras têm que fazer. Porque, com certeza, num contrato desse, deve ter alguma... De novo, o cara da bala na agulha não falou que tinha cláusulas de performance, não tinha cláusulas de títulos, não falou? A bala na agulha não falou isso? Então, irmão, isso vai ter que ser visto. Isso vai ter que ser visto. Agora, esse cara falar esse negócio de responsabilidade ao Vasco, já tinha que ser banido no dia seguinte do clube, porque... Cara, a maior burrice que tem um clube como o Vasco, como o Flamengo, como o Corinthians, como o Palmeiras, você não pode ter pessoas em cargos de decisão, cargos importantes, que não tenham, no mínimo, um vício do clube, cara. No mínimo, um vício do clube, cara. Eu não posso ter um cara mulambo trabalhando no Vasco, desculpa. Eu posso ter um cara do Atlético Mineiro, eu posso ter um cara que torça para o Palmeiras, eu não posso ter um cara que torça para o Corinthians. Ô, Marcelo, desculpa. Trabalhando em cargos interromper. Cara. Você está falando isso em relação ao amor ao clube, né? Vou dar um exemplo aqui, desculpa te interromper aí. Por exemplo, o Realengo. O Realengo é o clube lá de Realengo, né? Eu fui lá, com o Rafael te visitou lá. O clube estava há 14 anos abandonado. Gente, abandonado. Um rapaz passava todo dia em frente com a mãe dele e olhava o clube. Falava assim, ó, um dia eu vou ser presidente desse clube. O cara assumiu. Marcelo, 2 anos, o campo é um tapete. Ele cedia a Taça das Favelas do campo. Então, ou seja, o cara tem amor ao clube. Então, isso acho que já é metade do caminho, eu acho, na minha visão. Né? É lógico então, cara, porque no mínimo você vai defender o clube, cara. Ô, Marcelo, o cara entra de sacanagem, Marcelo, desculpa o termo. Amor e honestidade, né, Léo? Pra gente. Não, pastor, fazendo favor pra gente, cara, não. Cara, o clube é de todo mundo, não é só dele, cara. Não é assim que funciona. Entendeu, Marcelo, minha colocação? Sim, entendi e concordo. Eu acho isso, cara. É um escárnio com a gente isso, cara. Por isso que na minha cabeça é inadmissível. Luiz Melo, flamenguista declarado, inadmissível. Aquele rapaz que era do financeiro do Vasco, inadmissível. Alexandre Mendes, né? Não. Adriano Mendes? Não, mas o Adriano, ele é conselheiro, né? É vascaíno. Ele foi vice-presidente, se não me engano, de controladoria e tal, do Campelo. Que é roxo e é um dos corresponsáveis pelo que está acontecendo. Tá? Mas eu estou dizendo cargos de gestão assim, esse cara não deveria nunca ter pisado em São Januário, esse Luiz Melo. Sabe? Agora, como ele, tem outros lá dentro. O Vasco está infestado de mulambo. Em todas as áreas. Os caras começaram a aparelhar o clube, os roxos começaram a aparelhar o clube na gestão do Campelo. Então você tem gente lá no marketing, gente no RH, gente no financeiro, gente no contabilidade, tudo que é lugar tem. Tudo que é lugar tem. Então, de fato, você não pode ter, desculpa de novo, você não pode ter mulambo trabalhando no Vasco, cara. Desculpa, não pode. Eu posso ter mulambo trabalhando no segundo clero, mas nas partes de decisão, desculpa, mas não tem como. Cara, se você pegar executivo de Coca-Cola, se ele for pego bebendo Pepsi, ele é demitido. Sabe? Então é inadmissível, cara, você ter no Vasco um cara, isso pra mim é vergonhoso demais. Vocês não têm noção de como isso mexe comigo, cara. Não tem noção de como isso mexe comigo. E eu fui no Vasco Palmeiras, eu fiquei naquele Maracanã mais, eu vi a galera beijando a mão desse cidadão aí, cara. É nojento, cara. É nojento, cara. Nojento, tá? Pessoas que trabalharam comigo no Vasco, cara. Nojento. Aí você vê que as pessoas olham o umbigo, cara. Foda-se a instituição. Então, para mim esse cara é um rival, tá?
Então ele já sabe disso. Se eu for eleito presidente, ele para mim é um rival. Ele para mim não é um parceiro, não. Vou trabalhar muito para ele ser demitido. Entendi. Mais um motivo de votar em você, né? Eliminar todo mundo. Correto. Porra, cara, já eu voto só por isso, cara. Pastor,